ao solar e ao Sol podem ser investigados a partir de meteoritos e dos NEOs, certo? Então, são objetos que a gente pode observar da Terra, visto que eles estão orbitando, né, em regiões próximas. Então, de telescópios pequenos mesmo, a gente consegue fazer observações desses objetos. Como eu disse, eu estou utilizando o Observatório do Sertão de Itaparica, ou sua sigla, né, fica OASE. Então, as observações do OASE são importantíssimas, e é um telescópio relativamente pequeno, com um espelho de 1 metro de diâmetro. Então, com isso, a gente já consegue fazer observar bastante objetos, e objetos geralmente muito pequenos, o que é muito bom, porque objetos pequenos são, vamos dizer assim, são menos observados, porque sempre que se começou a observar asteroides, começou-se observando asteroides do cinturão principal, e geralmente asteroides grandes, de 20, 30, 40, 50, 100 metros de diâmetro, e hoje a gente já consegue fazer observações de objetos muito pequenos, porque a gente tem feito observações de NEOs. Então, objetos de cerca de 20 metros de diâmetro a gente já consegue observar. E por que eu digo que é interessante isso? Porque a gente consegue observar, por exemplo, objetos pequenos e que têm rotações muito rápidas. Por exemplo, tem objetos de cerca de menores do que 100 metros que têm rotações da ordem de alguns segundos, 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, 2. Então, esses asteroides muito rápidos, eles são importantes porque, a partir deles, a gente consegue, por exemplo, estudar a composição interna, a estrutura interna desses objetos. Por exemplo, um objeto que é muito rápido, ele não pode ter uma estrutura interna muito fragmentada, porosa, ou seja, como um asteroide reacumulado, que é o mais comum, tanto no sistema solar como na população de NEOs. O que é que eu digo de corpos reacumulados? Os corpos reacumulados é como se tivesse duas classificações de asteroides: aqueles que são reacumulados, que estão unidos, né, ou seja, como se fossem vários fragmentos ligados por apenas sua própria gravidade. Ou seja, eles formam um asteroide, mas são um monte de fragmentos que estão unidos, estão ligados pela sua autogravidade, vamos dizer assim, certo? E esses asteroides não conseguem girar, né, rotacionar muito rápido, porque é aquela coisa, uma continha simples que se faz, que é a força centrífuga igual a força da gravidade. Se a gente igualar isso, a gente vai ter o quê? A gente pode encontrar qual é o período de rotação, por exemplo, limite, que ele pode atingir sem que rompa, né? sem que o asteroide se fragmente. Ou seja, porque a força centrífuga não pode ser maior do que a força da gravidade, que está mantendo ele ligado, certo? Só que esses objetos que conseguem girar mais rápido, ou seja, eles podem não estar ligados, ou seja, eles não devem estar ligados apenas pela sua gravidade. Eles devem ser asteroides que têm uma força de coesão interna. Geralmente essa força de coesão interna é pensada para ser devido a força, por exemplo, a força elétrica, eletrostática, ou forças de Van der Waals, que estão agindo, ou seja, que estão atuando entre os grãos do objeto, do interior do objeto. E outro caso é que o objeto ele pode também ser uma rocha coerente, ou seja, um corpo monolítico, certo? Então, deixa eu passar aqui. Outra coisa interessante é que, investigando esses objetos, a gente pode encontrar também asteroides que são binários. Ou seja, esses asteroides binários, esse gráfico que eu mostro aqui, não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas tem em cinza claro, a gente tem a população de asteroides do cinturão principal, alguns, né, porque não são todos. Esses que eu plotei aqui no gráfico são aqueles que têm período de rotação determinado. Em preto, a gente vê os NEOs com período de rotação determinado, e em verde, a gente tem os NEOs binários. Então, e essa barreira, essa linha tracejada em vermelho que eu coloquei, ela é uma barreira de rotação, certo? Que é observacional.
podemos ver que a maioria desses objetos, eles estão abaixo dessa barreira, ou seja, essa barreira não vai dos asteroides menores até os maiores, ela começa, é um limite que está acontecendo, né, ocorre para objetos maiores do que 150 metros. Vamos dizer que ela começaria aqui em 150 metros e vai até, enfim, asteroides muito maiores. No início, essa barreira foi classificada como um limite rotacional dos asteroides reacumulados, como eu disse, pois eles não poderiam ter uma rotação superior a essa barreira, que essa barreira está mais ou menos em 2,2 horas. Porém, a gente já começa a ver objetos com tamanhos maiores do que 150 metros e com rotações mais rápidas do que 2,2 horas, certo? E como eu tinha dito anteriormente, os menores, essa população de cima, esses pontinhos pretos em cima, na parte esquerda do gráfico e acima, são asteroides menores do que 150 metros e eles conseguem sim girar com uma rotação muito mais rápida do que 2,2 horas. Como eu disse, tem asteroides com alguns segundos de período de rotação. Resta saber, é uma investigação que precisamos estudar, que seria que se esses objetos são todos corpos monolíticos, ou seja, rochas coerentes, ou se eles são também corpos reacumulados, mas que têm alguma força de coesão que permita que ele gire tão rapidamente. Então, o que eu queria mostrar dos binários, esses verdes, esses pontos quadrados verdes, é que eles estão muito perto da barreira de rotação, ou seja, provavelmente algum mecanismo físico fez com que esses objetos alcançassem rotações tão rápidas para a sua composição que eles não conseguiram aguentar, suportar uma rotação tão rápida e se fragmentaram. Formando sistemas binários. Então, até o momento, temos aí conhecido cerca de 80, mais especificamente 77 néus binários. Geralmente é um corpo maior e um corpo menor, como se fosse um satélite, orbitando o corpo principal, embora tenhamos alguns conhecidos que são corpos que têm praticamente o mesmo tamanho, certo? O mesmo tamanho e estão orbitando mutuamente o seu centro de massa, que geralmente está fora do corpo, certo? Então, aqui é um exemplo, né? O primeiro descoberto, o primeiro binário descoberto, que foi o do asteroide Ida, né? Que foi pela sonda espacial Galileu, em 1993, e foi. Eita. Peraí. Era aqui que eu estava. Mas vocês viram o gráfico esse? Esse aqui não? Então é porque... Havia parado no slide 4. Tá. Então... Tá, quando eu estava falando dos pontinhos verdes, dos pontinhos pretos, foi nessa imagem, certo? Deixa eu tentar aumentar aqui um pouco mais. Felipe, Oi. Aproveitando que você voltou a esse slide, é que muita gente é leiga, e às vezes a gente pode estar usando um termo que para nós é usual, mas para a turma aí pode estar boiando. Essa barreira que você fala de 2 horas e meia, é o giro do asteroide em torno do seu eixo, né? Quer dizer, se ele gira mais rápido, ele pode se quebrar, não é isso? Isso. Asteroides reacumulados, como eu disse, que estão unidos apenas pela sua autogravidade, eles não suportariam uma rotação mais rápida do que 2,2 horas, ou seja, a sua rotação em torno do seu eixo, né? A Terra tem um período de rotação de 24 horas aproximadamente, enquanto o asteroide pode ter, né, como eu disse, períodos de rotação que variam desde alguns segundos até centenas de horas, certo? Então, nesse gráfico, o que eu queria mostrar para vocês, eu falei, mas vocês não viram o gráfico, é que vocês veem a seta? A seta que eu estou apontando, veem isso? Joia, porque fica legal. Pronto, essa região aqui, ó,
são todos os pontos representam o período de rotação do asteroide, né? Ou seja, período de rotação versus o tempo, em função do diâmetro, desculpa, o gráfico. Período de rotação e diâmetro. Então, aqui a gente tem asteroides nessa parte que são menores do que 150 metros e demonstram e apresentam rotações menores do que 2,2 horas. Então, são asteroides que provavelmente eles são ou monolíticos, ou seja, rochas coerentes, ou eles são corpos reacumulados que possuem alguma força de coesão interna, né, que mantém esse corpo unido, mesmo girando tão rápido. Contudo, recentemente, assim, 2002 para cá, tem começado a ser descoberto asteroides maiores do que 150, 200 metros, como esses pontinhos aqui acima da barreira. Essa barreira está aqui em vermelho, certo? E a gente vê que a maioria dos asteroides estão abaixo dela, certo? Mas a gente começa a ver alguns asteroides apresentando período de rotação mais rápido do que a barreira e tendo diâmetros maiores do que 200 metros. Então, esses asteroides precisam ser investigados porque eles podem ser uma fonte de conhecimento para conhecermos a estrutura interna desses objetos. Eu falo isso porque asteroides muito grandes, eles até recentemente eram considerados apenas corpos mantidos coesos, mantidos ligados apenas pela gravidade. E agora isso já é uma dúvida. Ou seja, que força de coesão, que força além da gravidade está mantendo esses asteroides tão grandes e que giram tão rápidos, unidos, certo? Sem que eles se quebrem, sem que eles se formem binários e por aí vai, certo? Isso é uma questão que está em aberto. E a questão da formação dos binários, que são esses em verde, está relacionada justamente a essa estrutura interna deles. Como eu disse, a maioria deles são realmente corpos reacumulados. São pequenas rochas que estão unidas formando um corpo maior, certo? Então, quando eles sofrem algum torque, ou seja, por exemplo, tem o efeito IORP. O efeito IORP, eu vou falar de maneira simples para vocês, é simplesmente a ação do aquecimento da luz do Sol sobre o asteroide aquece, e quando ele vai reemitir essa radiação térmica, ele sofre pequenos torques, certo? Torque é como se fosse uma aceleração, né? Um impulso que dá no seu giro, na sua rotação. E isso faz com que, ao longo do tempo, né, séculos e mais séculos, esse asteroide ele vá ganhando rotação, vá ganhando torque, vá ganhando momento angular, certo? E isso faz com que isso vai fazendo com que o período de rotação deles vá aumentando a velocidade, ou seja, se um asteroide começa a sua vida com 5 horas de período de rotação, tem uma rotação de 5 horas, com o passar do tempo, os milhares de anos, ele pode alcançar, por exemplo, a barreira de rotação. Pode isso como se ele estivesse subindo. Daqui ele vai subindo e vai alcançando aqui rotações muito rápidas. Só que dependendo da estrutura interna dele, ele pode não suportar e fragmenta. Justamente por isso é que a maioria dos binários está concentrada aqui, nessa região próximo da barreira rotacional, certo? Isso para corpos com cerca de 2,5 gramas por centímetro cúbico. É a sua densidade média, mais ou menos, certo? Então, Felipe, só achando como é incrível, como a gente aqui a milhões de quilômetros, bilhões de quilômetros de distância, a gente foi capaz de chegar a essa conclusão através de observação, né? Pois é. Você vê que é a lei da física aparecendo. Para a turma aí que não está acostumada a ver gráfico, né? Você vê que tem uma estrutura aí muito característica, né? Você vê que tem aí uma forma, né? E essa forma é que vai explicar para o cientista, e ele vai explicar o que está acontecendo com o fenômeno da natureza, né, Felipe? Então, é muito bacana você ver quando a explicação começa a aparecer, né? Essas barreiras, ou seja, existe uma organização, né, desses objetos asteroides, e
através de muito estudo e de muita conclusão, você vai separando, né, o joio do trigo, não é chute. Pois são as leis físicas, né, sendo aplicadas aí o tempo todo. Então, aqui, ó, essa figura a gente vê aqui o asteroide Ida, que foi o primeiro asteroide a ter sido identificado a possuir um satélite, né? É um asteroide binário. Ou seja, o corpo principal, a gente vê aqui o asteroide Ida e a sua lua, né, o seu satélite, que, se eu não me engano, se chama Dáctilo. É Dáctilo. E esse foi o primeiro asteroide binário descoberto, foi feito essa imagem pela sonda espacial Galileu em 1993, certo? Mas com o passar do tempo, a gente começou a descobrir muitos asteroides binários. Vocês conseguem ver esse vídeo, esse GIF? Consegue, né? Pronto, esse GIF é uma imagem de radar. Ai, meu Deus, estou tentando aqui colocar aqui minha bateria no lugar. Rapidinho. Pronto, esse GIF é uma imagem real mesmo de um asteroide binário, onde a gente vê no centro, né, seria o corpo principal, está girando, né? Está girando. E o pontinho que passa, né, subindo, é justamente o corpo secundário, ou satélite, né? Geralmente, nos meus trabalhos, eu falo corpo principal e corpo secundário, certo? Mas mais popularmente fica o asteroide com o seu satélite, certo? Essa imagem... Felipe, Oi. quando você está fazendo observação pelo impactom, essa imagem que você vê no telescópio, explica para a Não, turma, não. é isso aí que você vê, explica um pouco aí do seu trabalho aí para chegar nisso. Não, eu vou tentar mostrar uma imagem de fotometria, né? Que é o que a gente faz no OASE. Aqui é uma imagem de radar, né? Essa imagem foi feita em Porto Rico, no maior radiotelescópio. Tem uma antena, né? O radiotelescópio é formado por uma antena, e essa antena do Arecibo, ela tem cerca de 300 metros de diâmetro. Então é um radiotelescópio enorme, por isso que ele consegue fazer imagens tão boas. Então esse objeto, né, um asteroide próximo da Terra, um NEO, binário, a gente vê aqui o satélitezinho passando. Então, deixa eu passar aqui ver se eu tenho aqui alguma imagem como é no OASE. Pronto, aqui é uma fotografia do OASE, do Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica. Vocês conseguem ver? Consigo. Pronto. Aqui é o sítio, né, do Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica, lá na cidade de Itacuruba, em Pernambuco. Então, aqui a gente tem um telescópio que tem o diâmetro, como eu falei anteriormente, de 1 metro. Então, está aqui o telescópio. Então, as imagens que a gente faz são imagens fotométricas. Então, é uma fotografia do céu, vamos dizer assim, onde a gente faz com tempos de exposição, né? A gente aponta o telescópio, a câmera que está aqui é como se ela estivesse fosse a nossa ocular, a ocular do telescópio é a nossa CCD. Então, a gente obtém essa imagem digital, uma imagem que o processo dela é diferente, porque ela tem, ou seja, ela é dividida em cerca de 2.000 por 2.000 pixels, ou seja, é como se o chip dela fosse particionado em 2.048 caixinhas. Essas caixinhas, elas vão armazenar fótons. O que são esses fótons? São a luz que a gente coleta dos astros, ou seja, do asteroide, dos planetas e por aí vai. Só que essa luz, ela fica presa dentro dessas caixinhas na CCD, na câmera. Então a gente vai ter lá os pontos, né? Vários pontinhos que vão ser estrelas, e também do nosso asteroide. Então, o nosso trabalho de astrônomo no observatório é justamente medir a quantidade de luz que está
nessas caixinhas. Claro que a gente não vai medir todas as fontes de luz. A gente vai medir apenas aquelas que nos interessam. Geralmente a gente precisa medir o brilho de algumas estrelas e o principal, né, que é o nosso asteroide. Então a gente consegue medir a quantidade de luz que foi coletada pelo asteroide. Só que a gente está interessado em determinar suas características físicas, certo? Então, por exemplo, o período de rotação. O período de rotação do asteroide ele está relacionado com a variação da sua forma. Como assim, né? Quando a gente está observando o asteroide daqui da Terra, a gente vai ver simplesmente um pontinho, né, brilhante, certo? Eu não sei se eu estou com uma imagem aqui, mas eu vou procurar já já. Mas esse pontinho, a gente não percebe, mas o brilho dele ele vai sofrendo uma alteração. Por que isso? Porque o asteroide, principalmente os NEOs, eles têm formas irregulares, certo? Uma forma, por exemplo, de uma batata, né? Uma forma irregular, uma forma oblata ou muito alongada, certo? Então, se a gente está observando ele daqui da Terra, vamos supor que a gente está observando ele com 90 graus com relação ao eixo de rotação dele. Ou seja, a gente está vendo ele na sua visão equatorial, vamos dizer assim. Ou seja, na parte, a gente está vendo o raio, né, a parte maior dele, a parte de diâmetro maior, certo? Então, à medida que ele gira, à medida que ele rotaciona em torno do seu eixo, tem um momento que a gente vai ver uma área maior sendo iluminada pelo Sol e, consequentemente, um brilho maior sendo refletido para a gente aqui na Terra. À medida que ele gira, a gente vai vendo que a área vai diminuindo, porque ele vai começar a apresentar a área menor para a gente, certo? Não sei se vocês estão conseguindo abstrair no pensamento essa imagem. Então ele gira, primeiro uma área maior, depois ele vai girando, mostra uma área menor, consequentemente ele continua girando, aí mostra a segunda face, né, a segunda área maior, depois apresenta a segunda área menor e volta para a área inicial, certo? Então isso, o que é que acontece? A gente vê o brilho aumenta, depois diminui, depois aumenta, depois diminui, e depois volta a aumentar novamente. E isso é o que faz com que a gente veja essa forma aqui, ó, pronto, essa imagem aqui, dá para essa abstração que eu estava tentando lhes ocasionar, é justamente essa imagem que está mostrando o gráfico aqui. Só que aqui começa, né, da uma área menor, seria esse daqui, logo a gente tem um brilho menor. À medida que ele gira, o brilho aumenta, e consequentemente o brilho também aumenta, a área começa a diminuir, e o brilho também diminui, depois volta a crescer o brilho, porque a área aumenta. Então, é assim que a gente mede a rotação, né, o período de rotação dos asteroides. Só que isso é feito como? A gente faz milhares de imagens, certo? Ao longo de várias horas de observação do objeto. Então, cada imagem vai me produzir o quê? Um brilho. Vai me dar, né? Eu vou medir cada imagem e eu vou ter brilhos diferentes. E esses brilhos vão gerar pontinhos, né? Justamente esses pontos aqui que eu mostro aqui. Aqui é uma curva de luz real de um trabalho meu. Vocês conseguem ver? Pronto, justamente aqui, ó, cada pontinho desse é o brilho que foi medido de uma imagem do asteroide. Então a gente vê justamente as cores diferentes estão relacionadas a datas, né, de observações diferentes. Então aqui a gente tem o brilho em função do tempo, certo? Então à medida que o tempo passa, o brilho vai sofrendo essa variação, certo? Justamente isso, essa variação do brilho em função do tempo é o que denominamos de curva de luz do asteroide, ou curva de luz rotacional, certo? Então, essas curvas de luz dependem, por exemplo, da geometria de observação. A geometria de observação está relacionada o quê? A posição do asteroide, a posição da Terra e a posição do Sol, certo? O principal ângulo nesse caso é esse θ aqui, que é o ângulo entre a linha divisada, ou seja, entre o observador na Terra e a direção do eixo de rotação do asteroide. Por que eu falo isso? Porque dependendo desse ângulo, a gente vai ver as curvas de luz de maneiras diferentes.
Ou seja, principalmente a amplitude, que é vamos dizer assim, o tamanho, né? Como a gente vê aqui, ó. A amplitude é justamente essa variação entre o mínimo e o máximo da curva de luz. Então, quando a gente tem um ângulo de 90 graus, o ângulo θ, no caso o ângulo de aspecto, a gente tem uma amplitude máxima. Se a gente vê o asteroide girando, se a nossa linha divisada é igual à direção do eixo de rotação do asteroide, a gente não vai ver brilho nenhum, porque a gente vai ver sempre a mesma face. Só é vocês abstraírem que é como se você estivesse vendo sempre aquela mesma face, e logo não vai ter variação de área, logo não vai ter variação de brilho, certo? Então, para a gente perceber o período de rotação do asteroide, é necessário que a gente tenha geometrias de observações específicas. Outra coisa importante a partir dessas observações, a gente consegue também determinar a forma dos asteroides. Só que é uma coisa bem mais complicada, porque exige observações em várias épocas. É como se a gente precisasse observar o asteroide ao longo de vários meses ou até de vários anos, para a gente ter o quê? Observações em diferentes geometrias, para que seja possível a gente observar o asteroide em suas diversas faces, em diversos ângulos diferentes, para que a gente possa reconstruir a forma dos objetos. Aqui nessa figura a gente vê uma imagem real, que é uma imagem feita pela sonda Shoemaker, acho que foi em 2001, mais ou menos, do asteroide Eros, certo? Aqui à direita, as crateras, né? Aqui é uma imagem real, fotografada in situ, né? Ou seja, o asteroide, a sonda espacial foi lá, passou mais ou menos um ano ou um pouco mais orbitando o asteroide, estudando toda a sua estrutura, sua composição, enfim, topografia e por aí vai. E aqui, à esquerda, é um modelo de forma, né? Uma forma gerada a partir das curvas de luz. Ou seja, foram várias curvas de luz do asteroide Eros, curvas de luz como essas, certo? Do asteroide Eros, que foram usadas para modelar sua forma. Então, isso é para vocês verem como é poderosa, né, a ferramenta, as curvas de luz e as observações fotométricas feitas da Terra. Então, a gente consegue ver características importantes, ou seja, é claro que a gente não vai conseguir perceber as crateras, essas coisas, mas a gente consegue ter por exemplo, uma estimativa bastante razoável, bastante coerente, por exemplo, da elongação, né, se o corpo é oblato, se o corpo é muito alongado, se o corpo tem assimetrias, por exemplo, se ele tem uma face maior do que a outra. Tudo isso a gente consegue perceber apenas pelas curvas de luz fotométricas, certo? Aqui é outro teste que fizeram desse método, que foi um objeto, um asteroide sintético, né, vamos dizer assim, de argila, confeccionado em laboratório, e foi feito o quê? Foi extraído, determinado curvas de luz desse asteroide sintético, certo? Em laboratório. Uma fonte de luz simulando o Sol, o CCD, né, simulando o telescópio com sua câmera, e o objetozinho lá. E foram feitas várias simulações para modificar a geometria de observação, né? E foram obtidas cerca de 7 curvas de luz, em diferentes ângulos. E a partir disso, se fez a modelagem e descobrimos o quê? Uma forma bastante realística, né? Uma forma bastante aproximada, né? Apresentando assimetrias, elongação, muito próxima do real, certo? Ok, aqui por exemplo, aqui é um trabalho meu passado, por exemplo, a gente vê aqui várias curvas de luz, vou tentar ampliar aqui, de um asteroide. Então, por exemplo, esse asteroide foi observado no ano passado. O nome dele é 1998 NU. Então, ele foi observado em janeiro de 2019, depois em fevereiro, depois em fevereiro e março, certo? Novamente, a gente continuou observando ele em março e abril, certo? Depois, abril e maio.
e finalizando aqui maio e junho, terminou em junho. Então, foram cerca de 6 meses de observação do objeto, ou seja, tivemos a oportunidade de fazer isso porque é um NEO, e geralmente os NEOs, eles têm essa característica de facilita, vamos dizer assim, as observações do ponto de vista de que eles passam muito próximo da Terra e, por isso, em um curto intervalo de tempo, eles apresentam uma grande possibilidade de geometrias diferentes, várias geometrias de observação em um tempo relativamente curto. Eu falo isso porque, diferentemente, os asteroides do cinturão principal, para a gente modelar a forma, por exemplo, é preciso observar esse asteroide ao longo de vários anos, porque como ele está mais distante, é mais difícil a gente ter geometrias diferentes, certo? Então, por isso é preciso observar um ano, depois no outro ano, depois no outro ano, para ter diferentes geometrias e assim a gente determinar a forma desses asteroides. Então, desse objeto, por exemplo, que eu mostrei, né, que a gente observou 6 meses, por 6 meses, a gente obteve esses modelos de forma aqui para ele, certo? Não é... Geralmente a gente tem 2 modelos que geralmente se ajustam, ou seja, 2 melhores modelos que representam aquelas curvas de luz que foram observadas, né? Mas a gente vê que geralmente essas formas são bem parecidas. Por exemplo, essas 2 formas que eu mostro aqui é do mesmo asteroide, mas elas têm uma coisa em comum, que elas são formas praticamente oblatas, né? Um corpo aproximadamente esférico até, certo? Então, esses valores aqui de lambda e de beta, 34 e menos 46, é justamente a direção do eixo de rotação do asteroide. É a longitude eclíptica e a latitude eclíptica da direção do eixo de rotação dos asteroides. Aí eu vou falar uma coisa bastante interessante e importante dessa característica. Poucos asteroides têm essa propriedade determinada. Por quê? Porque é muito complicada. Primeiro, é necessário observar esses asteroides por muito, muito tempo. Como eu mostrei aqui, foram 6 meses de observação desse asteroide para poder ter essa característica determinada. Ou seja, a direção do eixo de rotação e também da sua forma. Mas eu falo que a direção do eixo de rotação é muito mais importante. A forma é mais uma maneira da gente saber se o asteroide passou por colisões, se o asteroide passou por processos físicos diferentes, né, ao longo de sua história. Mas a direção do eixo de rotação ela é importante porque ela está relacionada com o grau de insolação que o asteroide vai sofrer. Ou seja, eu falo isso, pessoal, porque no caso da Terra, a Terra tem uma inclinação, certo? Essa inclinação favorece o quê? Favorece as estações do ano, certo? Ou seja, vai ter momentos em que a insolação, né, a quantidade de luz no hemisfério norte é maior do que no hemisfério sul, né? E isso vai variando ao longo do tempo. Mas isso ocorre por conta de quê? Da inclinação, da obliquidade do eixo de rotação da Terra, no caso. Dos asteroides, a mesma coisa. Essa direção do eixo de rotação é a obliquidade, ou seja, é a inclinação do eixo de rotação, como no caso da Terra. E como eu disse, isso vai favorecer diferentes aquecimentos do asteroide em suas partes. Então, pense bem, se o asteroide aquece, né, seu hemisfério norte, hemisfério sul, de maneiras distintas, ele pode sofrer uma coisa chamada de efeito Yarkovsky. Efeito Yarkovsky. Esse efeito Yarkovsky está relacionado justamente com o fato da luz do Sol, quando incide no asteroide, ele vai provocar o quê? Um aquecimento, e esse aquecimento, de maneira distinta em suas partes, vai ocasionar pequenos impulsos. Esses impulsos provocam no asteroide uma alteração em suas órbitas. Só que essa alteração não ocorre do dia para a noite. É uma variação secular, ou seja, que ocorre ao longo dos séculos. O que eu quero dizer com isso é,
a obliquidade dos asteroides é uma propriedade muito importante, porque a partir dela é possível a gente calcular o efeito Yarkovsky. E esse efeito Yarkovsky é simplesmente a variação do semi-eixo maior do asteroide ao longo do tempo. Traduzindo mais ainda, o efeito Yarkovsky ele vai fazer com que a órbita dos asteroides ela seja ou alongada, ou seja, o semi-eixo que eu digo, a distância do Sol até o seu ponto mais distante, vamos dizer assim. Só que aí seria o afélio, né? Mas vamos tomar essa característica assim. Esse semi-eixo maior como a distância ao Sol. Então, o efeito Yarkovsky vai provocar que o asteroide tenha sua órbita alargada ou encurtada. Ou seja, o asteroide ele vai se afastar do Sol ou se aproximar do Sol. Isso vai depender da obliquidade do asteroide e também do sentido de rotação. Se o sentido dele é retrógrado ou prógrado. Por exemplo, se o sentido de rotação é retrógrado, o asteroide o efeito Yarkovsky vai atuar de forma a encurtar a órbita dele. E o asteroide vai, vamos dizer assim, vai espiralar em direção ao Sol. E se o sentido de rotação for prógrado, a órbita do asteroide vai tender a se alargar, ou seja, vai se afastar do Sol. Isso é um mecanismo, pessoal, que, por exemplo, traz asteroides do cinturão principal para regiões próximas da Terra. Por isso que eu falei no início que a região do cinturão principal é uma fonte de asteroides próximos da Terra, porque justamente eles saem dessa região não só por o efeito Yarkovsky, mas também por colisões. Colisões podem também modificar a órbita deles no cinturão principal e eles serem trazidos para regiões próximas da Terra, se tornando um NEO, certo? Então, eu tenho uma figura aqui que é interessante que exemplifica isso que eu falei agora. Aqui, esse gráfico mostra justamente esse pontinho preto aqui é um asteroide, seria um asteroide, né? Uma representação de um asteroide da família de Flora, que é no cinturão principal existem famílias de asteroides. São asteroides que compartilham algumas propriedades físicas, principalmente orbitais, muito semelhantes. Então, eles são colocados em caixinhas, né? Essas caixinhas são suas famílias. Então, por exemplo, imaginando que aqui é um asteroide da família de Flora, se ele tiver uma rotação retrógrada, ele vai tender a vir em direção ao Sol, certo? Por isso que está a seta para a esquerda. Mas aí faz com que eles caiam numa região de ressonância, certo? Essa região de ressonância vai provocar uma alteração na órbita desses objetos, levando eles para a região dos NEOs. Da mesma forma ocorre se ele tiver uma rotação prógrada, só que ele vai caminhar, né? A sua órbita vai se alargar e ele vai alcançar outra região de ressonância, que também fará com que ele seja transportado para a região dos NEOs. É como se essas regiões de ressonância fossem de maneira simples, essas regiões de ressonância podem ser pensadas como mecanismos de transporte, entende? Mecanismos de transporte que levam objetos do cinturão principal para regiões próximas da Terra. Seria isso. Deixa eu ver. Pronto. Para encerrar, só vou falar um pouquinho de um binário que eu estudei recentemente. Vocês conseguem ver esse GIF? Conseguem ver esse GIF? Sim, dá para ter. Pronto. Aqui é um asteroide próximo da Terra, só que binário. Só que esse tipo de asteroide é raro. Por que raro? Raro do ponto de vista de que eles são dois corpos
de tamanhos e massas praticamente idênticos. Pela imagem de radar, a gente já percebe mais ou menos isso. São corpos relativamente parecidos. E eles estão girando em torno do centro de massa deles. E o centro de massa deles está bem no meio aqui, ó, entre eles, no caso, né? Diferentemente dos mais comuns, que é o que eu mostrei no início, que é um corpo principal maior e o satélite, né? O corpo secundário é um satélite, ou seja, um corpo bem menor, que orbita o corpo principal. Nesse caso, nessa imagem que eu mostro, é do asteroide binário 2017 YE5. É um asteroide raro, só tem no momento entre os NEOs apenas 4 com essa característica de ter 2 objetos com tamanhos praticamente idênticos e girando em torno do seu centro de massa, certo? Então a gente fez um estudo bem interessante desse objeto, determinando, por exemplo, aqui são curvas de luz desse objeto, são curvas de luz bem complicadas, bem ruidosas também, mas com isso a gente percebeu que pode haver um terceiro corpo no sistema, mas não conseguimos comprovação ainda. Talvez em sua próxima passagem próximo da Terra a gente consiga fazer uma confirmação ou não. Então essas curvas de luz são basicamente para conhecer o período de rotação e o período orbital. Esse aqui seria, por exemplo, o período de rotação de um dos objetos, quase 12 horas, e aqui seria o período orbital, de 14,85 horas. Então, além disso, a gente conseguiu fazer um estudo da composição desse objeto. Aqui é uma parte mais complicada, mas só para vocês entenderem, esse objeto é bastante interessante porque esse gráfico mostra essa reta preta aqui, é um espectro fotométrico. E o espectro fotométrico está relacionado com a reflexão da luz do objeto, que depende, por sua vez, da composição química do objeto, certo? Então, se o objeto for de um material, ou seja, se um asteroide é de um material, ele vai ter um espectro, né, distinto, e outro objeto, né, com outro material, ele vai ter um espectro totalmente diferente, né? Essa forma aqui que a gente vê em preto, ela vai mudar, né, dependendo da forma, ou melhor, dependendo da composição do objeto. Mas o que eu quero mostrar nesse gráfico é que esses outros pontos de outras cores são esses objetos aqui, ó. E para vocês terem noção, 30P, 47P, 64P, 67P, né, que é o Churyumov-Gerasimenko. Esses objetos todos aqui são cometas, certo? E em preto, né, tá o nosso objeto aqui, o NEO binário. O espectro é semelhante, não é igual, mas é bem parecido, principalmente parecido com esse aqui, ó, parecido com o 47P. Então, esse objeto é bastante interessante porque ele pode ter vindo das regiões mais externas do sistema solar. Então, na minha tese de doutorado, eu argumento que esse objeto é um forte candidato a ter uma origem cometária, ou seja, por ele ter um espectro parecido com cometas que vieram provavelmente da região do cinturão de Kuiper, ou seja, que é a região do transnetuniana, né? Ou seja, todos aqueles pequenos corpos, né, que estão ali depois de Netuno, possuem composições um pouco parecidas. E acredita-se que boa parte dos cometas de curto período, né, que são esses cometas que têm períodos mais curtos que 200 anos, 20 anos, Marcelo. Agora eu esqueci, curto período. Geralmente O período é menor que 200 anos. Pronto, justamente. E eles são... Só presta atenção aí no tempo que a gente já está estourando aí. Não, esse é o último slide. Então, esses objetos de curto período, ou seja, cometas de curto período, provavelmente tiveram origem nessa região transnetuniana. Enquanto os cometas de longo período, eles vieram da nuvem de Oort, né? Ou seja, uma região bem mais distante do sistema solar. Então, esse objeto, esse NEO, que eu estudei,
ele é um forte candidato a ter vindo de uma região mais externa, e a gente vai investigar depois mais a fundo para comprovar isso. Então é isso, só para o que eu falei aqui foi um resumão aqui do que eu trabalhei no doutorado. Viu, Marcelo, pessoal aí do Exos, espero ter esclarecido um pouco aqui do estudo dos NELs. Obrigado, Felipe. Vamos passar as perguntas. Eu achei um barato a sua explicação. Talvez um pouco hermética aí para alguns, né, que não estão acostumados a esses termos tão... Deixa eu só parar aqui a sua... Ah, não. Eita, agora eu não vou saber qual é o... Felipe, Oi. acho que ele está perguntando porque ela está normalizada, acho que vai de 0 a 1 no eixo X, lá quando você faz a curva de luz, Ah, sim. vai de 0 a 1. É um tempo pronto. absoluto, né? Está normalizado. Não sei se foi esse, mas é a mesma figura, né? Só muda o objeto. Pronto, essas curvas de luz aqui, deixa eu mostrar aqui a primeira, pronto. Primeira aqui é magnitude, né, relativa, que é o brilho, e aqui no eixo X é a fase rotacional. Geralmente eu coloco em fase rotacional porque fica melhor para a gente ver a rotação do objeto, ou seja, 0 a 1 significa que o objeto completou um ciclo, né? Completou uma rotação completa, certo? Ah, show. Entendi. Depois ele começa a repetir, então, essa curva, no caso, né? Exato, começa a repetir. Aí, se ele começa a repetir, nos meus gráficos eu vou sobrepor. Eu não vou fazer continuamente, né? Eu vou, por exemplo, aqui... Esse asteroide aqui é muito interessante também, porque ele tem um período de rotação de cerca de 36 minutos. Ele é muito rápido e ele é grande também para o tamanho. Então, a gente fez um estudo bem detalhado dele. Então, por exemplo... Um asteroide deve ser... Ele é tipo metálico, rochoso, cara, isso aí. ele é muito interessante porque alguns estudos mostraram que ele provavelmente é do tipo C. Ou seja, rico em carbono. Exatamente. Então, caramba, isso é muito curioso, porque um tipo C, pessoal, é um asteroide com a densidade baixa, é um asteroide muito frágil, vamos dizer assim. Então, como é que um asteroide frágil desse jeito está conseguindo, né, rotacionar com apenas 36 minutos? Isso é... Então, o estudo então ele não vai durar muito tempo, ele vai se patifar um dia, né? Não, aí que tá. Vai se desintegrar um dia. Pode ser, mas o estudo que a gente fez, foi até publicado recentemente, aqui é a forma dele, certo? Desse objeto rápido. Então, ele é bem alongado, coisa e tal. Se ele tivesse que se partir, ele já teria se partido, porque, ou seja, quanto mais alongado ele a força centrífuga vai atuar ali de maneira a quebrar ele rapidinho. Ele não ia suportar tanto tempo no sistema solar. O Bem tempo legal. de vida dele... Aí, o que é que acontece? Provavelmente, ele é um corpo coerente, como eu falei no início, um corpo monolítico, né? Coerente? Explica o que é isso, coerente. Uma rocha coerente é uma rocha monolítica, uma rocha bastante coesa. Certo. Talvez o geólogo, o geofísico tenha uma explicação mais... Agora a gente uma tem rocha coerente. A gente está agora passando uma fase interessante que a gente está começando a ver objetos que são fora do sistema solar. O pessoal chama de interestelar, né? Objetos que não são daqui. O que você acha? Você acha que esse cometa que passou agora, que veio de fora, ele teria alguma coisa muito diferente na composição do sistema solar? Cara, isso é muito curioso, porque o que eu tenho lido, estudado sobre isso, é que, por exemplo, eles podem ter uma composição diferente, principalmente por conta da radiação sofrida, né? Efeito de space weathering, space weathering são raios cósmicos, são
enfim, várias Eu entendi. fenômenos físicos que atuam Tá. E o que você acha? na galáxia. E aquele Oumuamua, aquele asteroide, primeiro asteroide que o pessoal pegou, que veio de fora, interestelar, você acha que ele pode ser uma nave espacial? Não, acho Uma que vela não. solar? Acho que não, porque é como eu disse. Mas colegas nossos publicaram, né, poxa? Como é que a gente Sério? fica nisso? Manda isso pra mim, eu Aquela não vi, não. publicação daquele artigo, aquele cara lá de Harvard, dizendo que podia ser uma vela solar, lembra? Acho que, mas num artigo científico mesmo. Aí publicou aquilo, foi por isso que deu aquela grita. O pessoal dizia que esse Oumuamua podia ser uma vela solar de uma civilização antiga caminhando pela galáxia. Acho que ele fez. Você acha disso? Eu acredito, eu vou procurar esse artigo para ler, mas eu acredito que eu acho que ele deu argumentos físicos, argumentos mais astrofísicos, e depois colocou isso como uma trollagem, uma brincadeira. Eu acredito, né? Não, foi publicado, rapaz. Entenda. O que eu quero dizer é que nesse trabalho, eu não li, eu vou procurar para ler, mas talvez ele tenha citado questões mais físicas, mais astrofísicas, entendi. e também colocou isso como pode ser isso, isso e isso, mas também pode ser uma nave. Não, sim, ele realmente exageraram a coisa, uma brincadeira. Mas ele foi um pouco ousado, assim, né? Esse cara já falou das coisas. Mas com certeza é um cara de alto nível, né? Porque para o cara fazer uma brincadeira dessa, se fosse eu, que sou desconhecido, a revista, por exemplo, não ia aceitar. Né? Você ia ter que vender bala lá na esquina, a sua carreira acabava ali. Você tem que vender. Então, no mínimo, os referis, né, que são os avaliadores do artigo, claro. não veem e dizer, cara, tira isso aí, que isso não vai entrar num artigo nessa revista, não. Claro. Mas como deve ter sido um cara bom, né, aí... Não, o cara não é, ele não é... Agora, fala um pouco do seu trabalho, o que é esse Impacton, Felipe? Por que é tão importante ter esse observatório e no meio do nada ali, do sertão, do agreste, tem pobreza? Você não acha que o pessoal devia estar, em vez de preocupado olhando o céu no meio daquela pobreza, né, ajudar? Você acha que cabe a gente ter lá um observatório no meio ali do sertão? Sim, com certeza, porque, como você disse, a cidade de Itacuruba, né, onde está o telescópio, é uma cidade muito pobre, como, né, a maioria das cidades do sertão, né? O sertão que eu falo é da região semiárida, ou seja, que envolve ali Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Bahia um pouco, enfim. Toda essa região sofre bastante com secas, então é uma região muito carente, assim. Então, o observatório levou... Nossa, quando eu visitei lá umas 3 vezes já, ou 4, é claro que não é uma mudança, né? Porque mudança só se faz de forma política, né? Vontade política. Mas o observatório em si contribuiu bastante para movimentar a região. Por exemplo, os 3 técnicos que a gente teve são todos moradores de Itacuruba, né? Isso já, ou seja, é um aspecto que a gente está dando um emprego para moradores de lá que poderiam não ter nunca a oportunidade de trabalhar num projeto científico, né, e coisa e tal. Primeira coisa, além do pessoal que cuida da casa, vigilantes, que mais? Quando a gente faz visita lá, que geralmente são 3, 4, 5 vezes por ano, movimenta a cidade, porque toda vez que tem pesquisador lá, por exemplo, eu vou, Marcelo já foi, as pesquisadoras vão, tudo isso a gente utiliza esse momento para levar o quê? Escolas, institutos federais, universidades. Isso movimenta o quê? O comércio, porque os restaurantes, pousadas, entende? Então o observatório levou vida para aquele lugar, que é um lugar inóspito. Se vocês pesquisarem, é bem inóspito. Por que eu digo inóspito? Principalmente porque Itacuruba era uma cidade no passado que vivia às margens de um rio, agora eu esqueci qual. E essa cidade foi inundada, né? Está debaixo d'água hoje para a construção, na época, de uma barragem. E o que aconteceu? As pessoas dessa antiga cidade foram colocadas nessa nova cidade, que é chamada de Itacuruba agora. Então, escolheram a pior região
assim, eu digo assim, o pior terreno para se colocar esse povo lá. É uma cidade pequeniníssima, muito pequena. E eu soube, pesquisando, né, que essa área, né, de não sei quantos mil hectares, foi vendida por um político. Ou seja, o prefeito da cidade comprou as terras de um outro político, acho que até parente, para instalar a cidade. Ou seja, ele pensou no financeiro, né, dele, da família, não sei, e colocou o pessoal para viver numa cidade em que não dá nenhum pé de limão, enfim, para plantar não se consegue direito, entendeu? Então, uma cidade muito sofrida. Então você acredita que mesmo a gente investindo muito dinheiro ali no meio, né, do Brasil, sendo astronomia, que é uma ciência que muita gente acha deslocada do seu dia a dia, porque ela não consegue ver uma aplicação, né, imediata, você também acredita, então, que tem um trabalho social ali na região e acaba ela ajudando a promover o desenvolvimento educacional, o desenvolvimento das pessoas em torno. Exatamente. Até porque existem parcerias, né, que se a gente tenta fazer com os institutos federais, ou seja, o IFPE de Pesqueira, o IFPE de Floresta, que é uma cidade vizinha de Itacuruba. Tudo isso os professores entram em contato, quer fazer projeto, né? Além das câmaras de observação de meteoros, tudo isso tem crescido lá. E isso que você falou, Marcelo, então eu pensei agora, são dois pontos sociais, vamos dizer assim, que o observatório, né, tem como ponto-chave, vamos dizer assim, que é isso de levar desenvolvimento para aquela região. E também, o outro ponto social é o que eu falei durante a apresentação, né? Asteroides próximos da Terra, eles fornecem um perigo para o nosso planeta, para a nossa civilização. Então, estudar esses asteroides, mapear, conhecer suas propriedades físicas, conhecer suas órbitas bem refinadas, tudo isso é para o bem da nossa civilização, né? Se a gente quer continuar quer permanecer, né, vivendo no planeta Terra por mais tempo, né, a gente tem que conhecer esses pequenos corpos de maneira mais ampliada até, né, porque embora os estudos estejam aumentando ao longo do tempo, ainda não está sendo suficiente. Por que eu digo não está sendo suficiente? Como eu disse no início, poucos asteroides têm suas propriedades físicas conhecidas. Então, se vier um asteroide em rota de colisão com a Terra, amanhã, provavelmente, a gente não vai conseguir segurar, não vai conseguir impedir, né, desviá-lo, entendeu? Embora tenha muitos projetos para isso, né? Muitos testes que vão ser feitos, vão provavelmente ser feitos em breve. Como, por Agora exemplo, eu acredito que para ano que vem, ou 2022, tem uma missão que vai ser a DART, que é até para um asteroide binário, que vai tentar desviar sua órbita, né? Então, tudo isso depende das características físicas, porque não dá para fazer uma missão espacial, não dá para destruir um asteroide, não dá para desviar a órbita de um asteroide se não conhecer previamente suas características físicas. Exatamente. Bom, a gente vai finalizar aqui às 9h30. Eu vou até pedir para o Marçal, que está ali escondidinho, que é nosso colega, está aí escondidinho. E Marçal também trabalha lá com você, né? Ela trabalha no Pacton. Ele trabalha com cometas, né, Marçal? E o que você também acha do projeto Impacton, de observações? O que você acha disso? Você acha também, Marçal, que é muito importante a gente estar fazendo esse estudo? Vamos ver se o Marçal está escutando a gente. Estou escutando, sim. Boa noite. Fala um pouco aí, Marçal. Bem, parabéns, Felipe, pela palestra, estava aqui atento. Assim como o Felipe, eu venho do Nordeste, não de Pernambuco, mas Ceará, e a oportunidade de trabalhar com o Impacton tem sido motivante, porque a gente tem um observatório que é dedicado às pesquisas da gente, então a gente tem horas de observações que, se fosse para outros telescópios, a concorrência é sempre muito grande.
de fazer projeto para pedir tempo e tal. Então, essa oportunidade de trabalhar com Impacton é algo fantástico para os brasileiros, coisa que outras pós-graduações não têm, a gente tem esse privilégio, né? Então, é sempre motivante essa parte. E aí, eu tenho trabalhado com asteroides a princípio, mas por questões de aparecimento, acabei mexendo um pouco com cometa também, né? Então, estou tentando aprender um pouco de cometa e a gente está por aí tentando estudar um pouco aí. Maravilha. Então, Marçal, a gente tem esse observatório, né, que é no hemisfério sul, e todo mundo sabe que a demografia de observatórios ela é muito grande no hemisfério norte, mas a gente tem aí no hemisfério sul o pessoal do Chile. Mas esse tipo de trabalho que está sendo feito ali no sertão, né, Felipe, ele é único? Tem mais gente no hemisfério sul fazendo esse tipo de trabalho? Você tem conhecimento? Olha, eu tenho feito colaboração com o pessoal da Austrália, já, que tem um observatório lá. Não é assim... Eu agora esqueci o tamanho, mas eu acredito que seja menor do que o nosso. É um asteroide, é um telescópio com um tamanho, acho que de 80 centímetros, ou até menor. Mas é um observatóriozinho bem equipado e tudo mais. Então, eles têm investigado, né, propriedades rotacionais de asteroides. E na África do Sul também tem um grande telescópio lá, enorme, mas é como esses grandes telescópios, né? É compartilhado com... Não é dedicado a Não é isso, né? dedicado, exatamente. É compartilhado com todas as áreas da astrofísica, né? Galáxias, estrelas, planetas, enfim, tudo. Enquanto o nosso é o único no hemisfério sul que é dedicado, pelo que eu sei atualmente. Maravilha. Tem uma Dedicado, pergunta da Jaciane, legal, que ela pergunta assim, qual é a forma de detectar, vamos passar agora um pouco a pergunta para a turma rapidamente, mas qual é uma forma de detectar a estrutura dos asteroides? Não seria enviar sondas para obter fragmentos? Ela está perguntando isso, né? Se de repente você estudar a estrutura do asteroide não é mandar uma sonda para lá? Sim, exatamente. No momento, a gente tem duas sondas espaciais, né? Uma da NASA e uma da JAXA, ou seja, uma da Agência Espacial Americana e outra da Agência Espacial Japonesa. Cada uma delas estão em um NEO. A missão Osiris-Rex, né, da NASA está visitando agora. Nesse momento, ela está lá orbitando o asteroide Bennu, né? O asteroide Bennu, que é um asteroide considerado primitivo, é um asteroide que pode ter água, é um asteroide bem interessante, por isso que escolheram ele. Justamente para estudar a estrutura interna, estudar a sua composição, e além do mais, eles vão trazer, eles já pousaram, quer dizer, agora eu estou na dúvida se esse foi porque uma das missões ia lançar um projeto... Não, o japonesa posou. Já, né? Pronto. Já posou. A JAXA, que é a agência japonesa, mandou a sonda para o Ryugu, que é outro NEO. Isso. Aí ela teve um projétil, né? O projétil impactou o asteroide justamente para criar uma pequena craterazinha para que a sonda fosse lá e pegasse material, tanto da superfície como material da parte mais interna. Não interna, né? Mas da subsuperfície, né? Uma camada abaixo da superfície. Justamente para quê? Para que possamos estudar a composição e a estrutura interna. Só que a missão é tão incrível, essas missões atuais, que eles vão trazer o material para a Terra, certo? O material que foi coletado vai voltar. Mas isso não é a primeira vez, porque em 2006 eles fizeram isso já. Verdade. Com o asteroide Ryugu. Ryugu não, desculpa. O Itokawa, né? O asteroide Itokawa. Então, a gente está chegando... Marcelo, peraí. Só não esqueci. Não, é porque tem mais uma pergunta aqui, que aí eu vou fazer a última pergunta, e aí a gente... Mas pode continuar. O que eu ia dizer é que... fragmentos estão sendo levados para a Terra, o Itokawa foi a missão que trouxe... Não, o que eu ia dizer é que não dá, né? A missão espacial custa, né, uma fortuna, né? Bilhões. Então não dá para se mandar, né,
sondas espaciais para muitos asteroides. Justamente por isso que a observação da Terra é tão importante, né? Telescópios dedicados são tão importantes por isso. Como eu falei, a gente pode estudar a estrutura interna e várias outras características a partir de curvas de luz, a partir de observações da Terra. Então é isso que eu queria dizer. O Pedro Henrique pergunta: quais são as ações para a prevenção de uma provável colisão de asteroide? O que você acha? Que ações a gente pode tomar? De vez em quando surgem propostas e artigos científicos tramando já, prevendo até, né, essas situações. Então, como eu disse, se eu não me engano, é 2021 ou 2022, vai ter uma missão, se eu não me engano, agora eu estou na dúvida, essa DART, DART, se vocês quiserem pesquisar, missão DART, missão DART, que vai carregar um projétil. Esse projétil vai impactar com o asteroide, se eu não me engano, é Didymos, é um asteroide binário, vai colidir justamente para tentar desviar a órbita dele. Por que fazer isso? É um teste. É um teste para quê? Para o caso de encontrarmos e descobrirmos algum asteroide que esteja vindo em rota de colisão com a Terra. Fazer o mesmo. Ou seja, se a gente descobrir um objeto que está vindo em rota de colisão com a Terra, e esse procedimento funcionar, talvez ele seja usado no futuro para evitar uma colisão com a Terra. Outra coisa é explosão, né? Explodir o objeto. Outras coisas mais, vamos dizer assim, mais complicadas seria, que eu já vi artigos mesmo, científicos falando disso, dar um jeito de pintar um lado do objeto. Pintar de quê? De branco. Por quê? Como eu disse anteriormente, dependendo o efeito Yarkovsky, que eu falei que pode alterar a órbita dos asteroides, isso seria aplicado de forma mais eficaz, vamos dizer assim. A gente pintando um lado do asteroide, isso poderia provocar uma diferença grande de reflexão e absorção, né, da luz, fazendo com que o asteroide tivesse uma alteração da sua órbita naturalmente, vamos dizer assim, por conta do efeito Yarkovsky, devido à radiação solar. Então, tem várias. Se você precisar... Legal. Essa eu não conhecia. Várias sugestões. Estamos aqui com um problema que a gente pode ser de fácil solução. Primeiro, o horário, porque a Luciana também não sei qual é o limite máximo, e as pessoas estão perguntando. E eu tenho a pena de encerrar isso agora. Então, eu vou fazer a pergunta da Jaciane. Por exemplo, os asteroides que são escolhidos para observação são com algum risco à Terra, ou as investigações de tais estruturas ocorrem apenas para conhecer e aumentar a área de conhecimento dos asteroides? Boa pergunta. Nosso observatório, né, o Observatório do Sertão, nós observamos, enfim, asteroides do cinturão principal e NEOs, mas principalmente NEOs, cometas também, claro, mas o foco do nosso trabalho são NEOs. E os NEOs, como eu falei, né, são asteroides que cruzam a órbita da Terra. E entre os NEOs temos aqueles mais perigosos ainda, que são os PHAs, né, que são os asteroides que possuem diâmetros maiores do que 150 metros, e tem uma aproximação com a Terra bem maior, ou seja, que tem uma aproximação de cerca de 0,05 unidades astronômicas. Então, toda a população de NEO, ela tem tem um certo risco, digamos assim, porque estão cruzando a órbita da Terra, né? Estão sempre se aproximando. Como eu falei, a órbita deles pode ir alterando, e algum asteroide hoje em dia que tem uma órbita que não cruzará a órbita da Terra, pode passar a cruzar a órbita da Terra no futuro. Entende? Então, esses objetos, toda a população é muito interessante ser estudada, justamente porque eles estão em uma órbita agora, mas essa órbita vai ser alterada ao longo do tempo. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui até para provocar. Eu tive uma discussão no bom sentido com a turma do Grupo Exos, né, que pesquisa meteoros aí há 5 anos,
vários resultados, várias implicações. E aí eu já vi em vários lugares que procura se diferenciar o que seja um NEO de um asteroide. Para você, NEO é sinônimo de asteroide ou a gente poderia fazer uma diferenciação? NEO é uma coisa, asteroide é outra coisa? Porque a gente genericamente, até eu mesmo falo, esse é um asteroide que passou perto. Mas em termos específicos mesmo, né? Se a gente fosse usar mesmo a técnica, se formos ser bem precisos, o asteroide, ele é a mesma coisa que o NEO? O NEO é um asteroide? Joia. Isso aí entra na questão da definição, né? São todos asteroides, realmente, são asteroides, mas o que define o que é um NEO do que é o que seja... Porque o NEO é a sigla para asteroide próximo da Terra, né? Então, o que diferencia, né, um asteroide próximo da Terra de um asteroide do cinturão principal? É simplesmente suas características orbitais. O NEO, ele tem, para ser um NEO, um asteroide, né, um asteroide NEO, ele tem que ter, na verdade, o periélio menor, ou seja, o seu periélio tem que ser menor do que 1,3 unidades astronômicas. O que é periélio? O periélio é a menor distância do asteroide até o Sol. Tá, entendi. Certo? Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa. A menor distância que ele alcança ao Sol, né? Certo, então, da órbita dele. Se ele tiver a órbita menor do que o periélio menor do que 1,3, ele é um NEO. Isso justamente para concentrar ele nessa região próxima da Terra. Muito bom. Eu acho que a gente não tem mais perguntas. Eu vou aí agradecendo a você pela sua disposição, essa explanação maravilhosa que você fez, nos deu uma aula excelente, uma oportunidade única da turma estar conversando com um operário da ciência, né? Assim como os cientistas são, na verdade, operários da ciência, né? A gente está sempre construindo tijolinhos de conhecimento, né? Em prol aí de melhorar e avançar o conhecimento de todos. E eu acho que foi muito bacana a sua explanação. E dizer aqui, puxando um pouco a brasa para a sardinha do nosso grupo Exos, né? Que a gente pesquisa meteoros, e a pergunta da Jaciane, né? Quando ela diz se poderia ir a alguns asteroides para a gente coletar fragmentos, Jaciane, isso que é uma pergunta interessante, que uma das formas mais baratas, mais simples de você estudar um asteroide é estudando um meteoro. Porque quando você estuda um meteoro, você está estudando a curva de brilho. A curva de brilho pode dar pistas da composição dele. Você está estudando a órbita dele, aí você pode dar pistas de onde ele veio, da origem, e aí você consegue fazer um estudo populacional. Então, estudar meteoros também é uma forma de estudar indiretamente os asteroides, e principalmente quando eles caem na Terra, né? O meteoro, quando aí é um bólido, ele se torna um meteorito, aí você tem em loco, né, a amostra, né, o testemunho daquele possível asteroide, de onde ele veio. Então, está tudo ligado. Asteroide, meteoro, meteorito. Então, todos nós estamos conversando o mesmo tópico. Sim, exatamente. E aí, eu acho que tá bom por hoje, né? O pessoal já está cansado. E eu acho que esse live foi positivo. Hoje é o dia do asteroide, é o Asteroid Day, que foi criado alguns anos atrás, com o apoio do Brian May, que é o guitarrista maravilhoso, né, do Queen, que eu sou fã desde criança. E aí eles criaram esse dia para chamar a atenção do estudo exatamente de asteroides e de ter prevenção e mitigação, tá? Agora agradeço aos alunos, às pessoas que participaram. A gente vai aí tentar programar mais coisas, né, Luciana, aí, com a ajuda da Luciana, com a turma. Felipe, muito obrigado. Eu agradeço para vocês todos, tá? A Jaciane faz mais uma pergunta aí, Jaciane. Essa pergunta aí peço para o Felipe te responder aí,
depois, em particular, a gente manda a resposta, tá? E, Felipe, dizer que essa turma que assistiu hoje aqui é uma turma heterogênea, de pessoas das mais variadas idades, temos alunos, pessoas de ensino médio, isso que é o bacana. E aí eu vou fazer a última pergunta para o Felipe e a gente encerra. Felipe, afinal, a Terra é plana ou não é plana? Cara, isso aí Teve até debates agora no YouTube também com essas palestras, né? O Planetário do Rio está fazendo muito. É bom vocês seguirem o canal no YouTube do Planetário do Rio, do Observatório Nacional, do Observatório do Valongo. Todos eles estão fazendo lives e palestras. E teve um, acho que foi do Observatório do Valongo, não foi? Foi até ontem, se eu não me engano. Teve sim, teve do Nacional, está fazendo bastante no Instagram. Não, então, e a e aí do a turma aí, Valongo, nossa. a do Valongo de ontem, acho que foi ontem, foi justamente A do ontem eu não assisti, não. Pessoal, inclusive, eu sou filho do Valongo, eu sou valonguiano. Pronto. Estudei lá. Falaram sobre os fake news na ciência, da Terra plana até outras coisas. Maravilha. Então, não acreditem em fake news. É isso aí. Acreditem nos asteroides, é isso que importa aí, o estudo da ciência, e através do conhecimento é que a gente avança, e através do conhecimento que a gente vive realmente um ambiente democrático, porque é o conhecimento, ele torna as pessoas desiguais em sua essência e acaba que a gente compreende que todos nós somos iguais, né? E podemos ter acesso ao conhecimento. Isso é que vale. E que a ciência trabalha para isso, para equalizar o conhecimento para todos, tá? Obrigado, pessoal, aí. Aí, só uma coisa, quem tiver pergunta também, manda. Eu vou escrever o meu e-mail aqui nesses comentários. É melhor? O que você acha, Marcelo? Bota aí. Tá ótimo. Então, pessoal, obrigado. Instagram ou e-mail? Vou fazer uma propaganda do nosso projeto. É um projeto de colaborativo, sem fins lucrativos. Não apoiamos a Terra plana, muito pelo contrário. E é um projeto que chama Exos, EXOSS, que é explorando os céus do hemisfério sul em inglês. A gente tem a página live.exos.org, que vocês podem acompanhar o monitoramento de meteoros diariamente. Estamos com um projeto ligado ao Instituto SERI, que é aquele instituto mesmo do filme Contato, né? Quem viu, nós trabalhamos junto com eles e com a NASA, tá? Então, é um projeto Citizen Science, de colaboração, pessoas das mais variadas formações podem participar e produzir ciência e ajudar a gente a entender melhor os asteroides. Gente, eu vou me despedir. Obrigado, Luciana. Você quer falar alguma coisa? Quer encerrar? Ou a gente encerra por aqui? E obrigado, e dizer que do primeiro asteroide D nós fomos o 1 ou 2, fomos o primeiro ou o segundo que participou, não é isso? Do asteroide D. Ah, sim, no Brasil. Tá ótimo. Isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. Obrigado, boa noite. Se cuidem. Boa noite.